A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 30 de janeiro, recordamos hoje os protomártires da Igreja de Roma. Seu número não foi sequer contado. De seus nomes, a história registra apenas as dos apóstolos Pedro e Paulo. Todos os outros luzem no firmamento da Igreja, como uma constelação de astros anônimos, celebrados na liturgia deste dia. Vamos conhecer essa história. O primeiro ato do drama de seu martírio teve início na noite de 19 de julho do ano de 64, com os repetidos toques de trombetas dos vigias postados em pontos chaves da capital do mundo. Toques de alerta bem conhecidos e temidos, logo seguido dos primeiros gritos: "Fogo! Fogo!". Nesta cidade superpovoada, com bairros pobres, nos quais se amontoavam casas de madeira, um incêndio não passava de um acidente corriqueiro. Este, porém, logo revelou ser dotado de grande poder destruidor. Em poucos minutos, os brados de fogo, cada vez mais apavorados, se espalharam pelas ruas do bairro popular do Grande Circo e logo depois por outros bairros. As chamas pareciam ter se estendido por várias regiões ao mesmo tempo, devorando implacavelmente lojas comerciais e residências, encontrando em seu caminho alguns depósitos de óleo e outros materiais combustíveis. Alastraram-se por toda a região, em torno dos montes Palatino e Célio. Quando por fim elas se apagaram 6 dias depois, haviam destruído 10 dos 14 bairros da grande metrópole imperial. Tão pavorosa fora a catástrofe que se tornou impossível calcular o número de mortos. Durante esses terríveis dias, grandes grupos de homens impediam, por meio de ameaças, a ação de todos quantos queriam apagar o incêndio. Mais ainda, todos os historiadores antigos concordam em que foram vistos homens atiçando fogo. Os habitantes de Roma imediatamente acusaram Nero de ter provocado o incêndio, ou pelo menos de o ter favorecido. Os antigos historiadores abonam essa acusação, enquanto alguns modernos a rejeitam. Deixando de lado a controvérsia histórica, o fato inegável é que o monstruoso imperador, para se livrar da imensa onda de indignação levantada contra ele, lançou a culpa sobre os cristãos. Para o homem que havia mandado matar sua própria mãe, a invenção de tal calúnia pesava muito pouco na consciência. Agindo em consequência, Nero mandou prender de início todos quantos se proclamavam cristãos. Delatores movidos pelos mais espúrios interesses logo possibilitaram a prisão de muitos outros. Quantos concretamente, não se sabe. Um historiador afirma ter sido uma grande multidão. Todos foram sumariamente condenados à morte. Em breve espalhou-se por todo o império uma palavra de ordem: não é permitido ser cristão. O ódio bimilenar de Satanás e de seus asseclas humanos contra a Santa Igreja Católica está bem retratado nas cenas brutais e escabrosas dessa primeira perseguição. Não se limitaram os algozes a torturar e depois decapitar ou crucificar as inocentes vítimas em espetáculo do circo de Calígula e Nero, localizado na colina do Vaticano. Tudo quando se pode conceber na imaginação de um sádico a quem se concedesse plena liberdade para praticar o mal, foi posto em prática numa atmosfera de pesadelo, afirma o historiador Daniel em sua monumental obra histórica da Igreja de Cristo. O imperador mandou franquear à população o jardim do Parque Imperial. Aí se organizaram caçadas nas quais os alvos eram cristãos revestidos de peles de animais ferozes, para assim serem perseguidos e por fim dilacerados pelos cães. Mulheres eram arremessadas ao ar por brutais chifradas de touros, numa alegoria a episódios de uma fábula pagã. Não faltaram sequer ignominiosos ultrajes e atentados à virgindade das donzelas. Caindo a noite,
Os carrascos ergueram numerosos postes ao longo das alamedas do parque, nos quais amarraram corpos de cristãos, desentubados de resina e pés, e lhes atearam fogo, a fim de servirem de iluminação para a festa. Vestido de cocheiro, Nero passeava com seu carro, puxando a cavalos, pelas alamedas abarrotadas de embaixadores, espectadores e iluminados por essas tochas humanas. São Clemente Romano, o terceiro sucessor de São Pedro, relata as horrorosas cenas dessa noite, das quais foi testemunha ocular. E o historiador latino Tácito, homem claramente hostil ao cristianismo, escreveu que um tal excesso de atrocidade acabou por levantar em algumas parcelas da opinião pública um movimento de pena em relação aos cristãos. Estes são os protomártires da Igreja de Roma. Seus nomes são desconhecidos nesta terra, mas no céu eles brilham como sóis por toda a eternidade. E lá intercede por nós, que aqui celebramos sua gloriosa memória. A esta primeira perseguição sucederam-se 9 outras, ao longo dos 250 anos subsequentes até a proclamação do Edito de Milão, no ano de 313. Calcula-se que nessa primeira fase da Igreja, 6 milhões de mártires selaram com a morte sua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma média de 24.000 por ano, 66 por dia. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Esse sangue bendito que regou a terra nos primeiros séculos do cristianismo continua a produzir seus frutos até hoje. E assim será até o dia em que a humanidade inteira for convocada para o derradeiro ato da história, quando Cristo glorioso ditará a última sentença: Vinde, benditos de meu Pai, afastai-vos de mim, malditos. Que possamos pedir a intercessão dos santos mártires, rogai por nós. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia: Santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos para semear o Evangelho. Nós vos louvamos por vossas vidas tão heróicas e santas, que nos consagramos a vós, para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Protomártires da Igreja de Roma, rogai por nós.